Oi, gente, bom dia. Uau, com todo esse insulation aqui, mais a máscara, eu tava com calor, viu? Mas vamos lá. Deu? Tem que mudar aí, né, Jean? Já? Obrigado. Esqueci. Ainda bem que você está atento aí. Bom, gente, primeiro, pedir desculpas aí, de novo, Lincoln, né? Semana passada a gente já conversou, só que online. Aí agora vocês vão ter que aturar de novo, né? Essa overdose, mas tenham paciência mais uma vez aí para a gente conversar junto, tá? A gente quer fazer de uma forma que talvez seja assim um pouco mais dinâmico e tal, mas a gente sempre esbarra com o tempo também, né? O problema do tempo. Mas a proposta hoje é a gente conversar sobre essa lição de Emmanuel chamada A Vida na Terra. Muitos de nós conhecem o Emmanuel, né? Então eu já peço que segurem as orelhas, porque o Emmanuel é daquele estilo mais direto ao ponto, né? Ele fala muito com poucas palavras. Né? O Emmanuel é um tipo de espírito que a gente pega uma frase dele e dali é um concentrado. Né? É aquele concentrado que rende várias porções. E a ideia aqui é a gente pegar essa liçãozinha singela, aparentemente singela. Porque quando a gente lê ela pela primeira vez, talvez a gente passe batido por muitas coisas. Mas Emmanuel, a gente sempre pode desconfiar. Pode ter certeza que por detrás daquilo ali tem muitas outras coisas. É claro que a gente não vai conseguir ir ao fundo de toda a proposta que ele talvez tenha em mente quando trouxe essas mensagens para nós. Mas a gente vai trazer alguns pontos de vista para a gente poder se questionar, para a gente poder se inspirar a cada um de nós fazer a leitura, né, dessa lição e extrair dela aquilo que é mais importante para cada um. Né? Então, Emmanuel começa a sua mensagem dizendo o seguinte: vida física. Considerando a existência na Terra um conjunto de matérias professadas em determinadas cotas de tempo, ver-se-á o espírito encarnado na perfeita condição de aluno, na universidade da vida eterna, assimilando valores para a obtenção de imortalidade. Para a verificação disso, basta relacionemos alguns tópicos da jornada humana, referindo-nos tão somente à área física do planeta, em termos de escola, como sejam. E aí ele vai começar a falar. Mas só nesse primeiro parágrafo aí, a gente já pode pincelar algumas coisinhas. Emmanuel deixa claro para a gente que ele está fazendo uma analogia da vida na Terra como se fosse uma escola. Isso fica bem claro nas suas palavras. E ele vai desenvolver essa ideia. Essas matérias professadas em determinada cota de tempo mostra para a gente essa analogia de quando a gente vai para a escola, temos que estudar as diversas matérias que a escola oferece dentro de um ano letivo. Não é assim que funciona para todos nós que fomos na escola? É assim que funciona. Então, a vida também tem esse paralelo. Em determinadas cotas de tempo, nós vamos cursar determinadas matérias. Nessa escola que é a Terra. Mas essa escola que é a Terra e que nós temos a condição de aluno, como ele mesmo diz, faz parte da universidade da vida. Olha só. Então a Terra não é a única escola. Parece bobinho, né? Mas olha só como que nas entrelinhas a gente vai expandindo o assunto. No Espiritismo, a gente aprende que existe a escala
espírita, somos criados simples e ignorantes, e vamos aperfeiçoando segundo a lei do progresso e atingindo cada vez patamares maiores nessa evolução infinita. E para isso, Deus nos proporciona diversos mundos igualmente compatíveis com a nossa necessidade. São as escolas. Dentro dessa universidade, a universidade não é um conjunto de escolas? Quando a gente compara com a Universidade da Terra, não é assim? Fui na UFMG. Lá na UFMG tem a Escola de Belas Artes, a Escola de Ciências Biológicas, a Escola de Engenharia, diversas escolas. E cada espírito vai frequentar a escola que necessita naquele momento, que elegeu naquele momento. Então, Emmanuel está trazendo para a gente essa comparação, não só da Terra, mas como toda a criação de Deus, como um lugar de aprendizado e aperfeiçoamento para nós, alunos matriculados na escola da vida. Interessante, né? Porque no fundo de tudo isso está o quê? Aprendizado, evolução. Tá. E através do estudo nas diversas escolas dessa Universidade da Vida, nós vamos nos preparando para a imortalidade. Nós sabemos que, à medida que vamos evoluindo como espíritos, vamos atingindo condições de espíritos mais purificados. E a partir do momento que nós atingimos a condição de espírito puro, acontece uma coisa muito interessante. Nós não precisamos mais frequentar determinadas escolas onde a reencarnação ou a encarnação é necessária. E por isso ele fala da imortalidade. Talvez nos dando a entender que nosso objetivo neste primeiro momento é atingir essa imortalidade. Essa condição que não nos permita ter que regressar mais uma vez às experiências do corpo físico. Mas esse é o objetivo. Essa é a nossa meta. Ainda precisamos da condição de alunos encarnados nesta escola. E por isso ele vai nos trazer, então, essa comparação. Vale lembrar que Emmanuel, quando compara a vida na Terra como uma escola, ele talvez queira nos lembrar que nós não estamos aqui numa colônia de férias. Quantos de nós imagina que a vida na Terra é uma colônia de férias? Quantos não vivem na ilusão de que poderão desfrutar de uma felicidade absoluta neste local? A espiritualidade é muito clara. Eu não quero dar má notícia para ninguém, eu não quero que vocês fiquem tristes, não é isso. Mas a gente precisa pôr o pezinho no chão. A gente veio para uma escola. E o que a gente faz na escola? Escola não é lugar da gente desfrutar de uma colônia de férias. Apenas de prazeres e alegrias e momentos divertidos? Não. A escola nos exige muita obrigação. E a Terra é uma escola. Quando a gente vai para a escola, sempre tem aqueles alunos problema. Porque não entendem a importância da escola. Quantos não são aqueles alunos que vão para a escola desfilar como se fossem pavões em busca de admiração e aceitação, exibindo ali as últimas modas, as últimas aquisições? Não tem esse tipo de aluno? Aqui na Terra também.
Tem aluno aqui da Terra que acha que está aqui para exibir sua beleza física, suas posses, lançar as tendências da última moda. Só que a escola não é lugar para isso. Todo mundo sabe o que pode acontecer com um aluno nesse sentido. E aqueles outros alunos que muitas vezes se incorporam, né, em competir quem é o bulinador mais temido e poderoso. Toda escola tem, não tem? O grandalhão, o valentão, a grandalhona, bulinadora, que todo mundo tem medo. Na Terra também. Quanta disputa de poder a gente não tem por aí? Basta olhar a realidade do mundo. Quantas guerras? Quantos conflitos? Em busca de uma vaidade, para se dizer aqui eu mando. E a gente não precisa ir muito longe, não, porque quando a gente fala de guerra, conflitos internacionais, conflito entre povos, nessa disputa pelo jogo do poder, isso acontece às vezes dentro do nosso lar. Quantos não são os tiranos domésticos, como diz o Evangelho, né? Que se gabam que aqui eu sou respeitado e temido, sem se lembrar que também é odiado? Por essa busca insana de um poder transitório que nós não temos, porque todo poder vem de nosso Pai. Esses alunos problemas geram muitos problemas na escola. E precisam se atentar deste comportamento se quiserem aproveitar aquele momento que estão ali matriculados. Porque não raro, o que acontece com esses alunos? São expulsos, né? Tem que buscar outra escola. E todos nós, dentro do Espiritismo, sabemos que o mundo está passando por um momento de transição. Como disse no início, os mundos evoluem, assim como os espíritos. E um dia essa escola se transformará em outro tipo de escola. E aqueles alunos que não comportarem as matérias que serão professadas nessa nova escola, terão que mudar de escola. Então, esses alunos problemas, se não conseguirem se corrigir dos seus maus hábitos, terão que mudar de escola. Olha como a analogia de Emmanuel abrange praticamente tudo o que a gente está aprendendo estudando o Espiritismo. Mas eu queria falar um pouco mais sobre outros alunos problemas, que somos nós. Quem não se lembra daqueles que se gabam de ser os arrasadores de coração da escola? Eu não sei se os jovens falam isso, os pegadores, né? Talvez eu esteja ficando velho, já não sei mais as... Pô, me ajuda aí, Gerval. O shampoo que pinta o cabelo não está adiantando, não? É por isso que a gente fica gordinho, né? Diz que é um excelente plástico, ó, estica as ruguinhas todas. Então, eu não sei qual que é a gíria atual, mas tem aqueles alunos lá da escola que são os Dom Juan, né? Os arrasadores de coração, que colecionam troféus, né? Brincando com o corpo e o sentimento alheio. Sempre tem. E aqui na Terra também. Essa leviandade que nós vivemos hoje, em que as pessoas se tratam como objetos, tem um preço. Tem um custo. Estamos brincando com o sentimento das pessoas. E isso vai nos gerar problema. Mais cedo ou mais tarde. Porque nós sabemos que vivemos sobre as leis divinas, e uma delas é a lei de causa e efeito. Se hoje eu estou brincando com o sentimento alheio, talvez amanhã eu chore o meu próprio coração partido. Então, esses alunos problemas, muitas vezes, estão focados não em estudar,
Não em aprender, mas em colecionar troféus de corações partidos, né? E se gabar por isso. Tampouco aqueles alunos que se consideram o bobo da corte, né? Sempre tem, né? O palhaço da sala, que não leva a sério nada, que tudo é motivo de piada e que distrai os outros alunos. Não tem esse tipo? Que joga o papelzinho na cabeça do outro, prega papelzinho nas costas do professor, para todos rirem. Sempre tem. E na vida também sempre tem os bobos da corte também, que nos distraem daquilo que é mais importante na escola da vida. E o que é mais surpreendente? Nós, como alunos dessa escola, nos deixamos levar. Todos nós aplaudimos e rimos junto com o bobo da corte, reforçando o seu comportamento e indo pelo mesmo caminho. Não é para pensar. Esses alunos problemas, muitas vezes, fazem os outros rir através do rebaixamento do outro, com piadas que denigrem o outro, porque sempre tem a vítima daquela situação, para que todos possam rir, muitas vezes, do desinfortúnio do outro, e nós vamos juntos. Está certo isso? Então, quando a gente compara a vida na Terra como uma escola, nós, como alunos, olha como fica mais fácil compreender a nossa postura diante da vida. Que tipo de aluno nós temos sido? Eu falei que Emmanuel era para segurar a orelha, né? Bom, vamos continuar a lição, né? Porque essa foi só a primeira frase. Difícil, né? Ainda falta todo o resto, mas eu prometo que vai ser mais rápido. Bom, então a escola, né? A Terra como uma escola. A Terra seria, então, esse instituto de ensino aperfeiçoado sob a direção e supervisão do Espírito Angélico de Jesus Cristo. Ah, ok. O que tem de importante aí? Gente, essa escola tem direção. Quando a gente liga o noticiário, e isso acontece muito comigo, a gente fala, esse mundo está um caos. Não tem jeito. Isso não vai resolver nunca. A gente esquece que essa escola tem um diretor. Essa escola tem um diretor e não é ninguém menos que Jesus Cristo, um espírito angélico, que Emmanuel faz questão de ressaltar. Então, as coisas estão perdidas? Não, está tudo sob controle. Nós temos uma direção. E esse diretor é mais que qualificado para nos dirigir. A gente precisa confiar nele. Então, quando a gente tiver esses ímpetos de achar que não tem mais jeito, que está tudo perdido, que a gente lembre que essa escola tem um diretor. E esse diretor é bom. É muito bom. Tá? Bom, acontece que a Terra, ela tem o plano físico. A gente sabe que também existe o plano espiritual em torno da Terra. Mas Emmanuel quer focar na parte física do nosso planeta. E o plano físico, segundo ele, é o departamento de provas e expiações. Pô, Emmanuel, nem para falar que aqui a Terra era a cantina, eu ia gostar. O refeitório, né? Para muitos, o parquinho, né? Tem gente que queria lá o pátio do recreio. O parquinho, para brincar. Mas não. O plano físico é o departamento de provas e expiações. E todos nós sabemos o que significa provas e expiações, né?
Afinal de contas, provas não é tão difícil de entender, né? Todos nós que viemos da escola sabemos que temos que fazer prova. Para que serve a prova? Para torturar a gente? Não, essa é a visão do aluno. A prova serve para atestar o seu aprendizado e o seu conhecimento naquele determinado assunto. Então, todos nós que estamos aqui, estamos aprendendo nessa escola. E precisamos fazer prova, para ter certeza que a gente aprendeu aquele conteúdo. Ok. Acontece que existe uma coisinha muito dolorosa e incômoda que chama também expiação. Então tá, vamos falar de expiação. O que é expiação? Expiação nada mais é... Lembra do que eu falei, que tem uma lei muito legal de Deus que se chama causa e efeito? Pois é. A expiação é a expressão da lei de causa e efeito. No dito popular, é a colheita daquilo que você plantou. Só isso. Então é difícil quando a expiação bate na nossa porta? É. Quem quer? Ninguém. Mas quem plantou? Eu. E o que eu vou ter que fazer? Colher. Não tem jeito. Não dá para eu plantar e o outro colher. Seria ótimo. Porque dentro das leis divinas, tem aquela regra que vale para dentro de casa também, né? Foi você que sujou? Limpa. Foi você que quebrou? Conserta. Está achando que a casa de Deus não é organizada? Não é. Se você tirou do lugar, você coloca. É assim que funciona. Então a expiação está aí para isso. Para que eu aprenda a ter responsabilidade pelos meus atos. Não é castigo divino, gente. A gente tem que apagar essa ideia da nossa mente. Deus não castiga. Deus não tem prazer. Deus não é aquele cara sádico lá. Quero ver você sofrer. Não. Ele quer nos ensinar. Ele deu para a gente o maior presente, que é a vida. E o segundo maior presente, que é o livre-arbítrio. Quando a gente atinge a maturidade para isso. Quando nós ganhamos o livre-arbítrio, vem junto a responsabilidade. E por isso, as leis de causa e consequência, causa e efeito, e por isso as expiações. Para que nós saibamos dimensionar as nossas escolhas. Porque aquilo que eu escolho tem uma consequência. E se não houvesse uma consequência para aquilo que eu escolhesse, eu não aprenderia nunca. Se aquilo é conveniente, se aquilo é bom, ou se aquilo não é conveniente, se aquilo não é bom. Então, por isso existe a expiação. Para que nós possamos desenvolver melhor as nossas escolhas, e não como castigo de Deus. É aprendizado. Ninguém gosta dessa professora chamada dor. Ninguém. Sabe aquela professora chatíssima que ninguém quer, mas ela é boa? Você passa de ano e você aprendeu a matéria? Pois é, a dor é essa professora, que ninguém gosta, mas que é ótima naquilo que faz e te ensina. Todo mundo já teve um professor assim. Eu tinha um desses de matemática, meu Deus do céu. Mas vamos lá. Emmanuel continua e fala que a finalidade é a extinção da ignorância, a revisão das culpas, o resgate dos débitos e a eliminação das tendências inferiores. Então, tudo isso que a gente está falando. Nós não estamos aqui na escola de férias, nós não estamos aqui na escola para ir para o refeitório, nós não estamos para ir para a quadra de futebol, nós não para o parquinho, nós estamos aqui para extinguir a nossa ignorância. Ignorância no sentido de falta de conhecimento. Lembra que eu falei que somos criados simples e ignorantes? Ignorantes no sentido da falta de conhecimento. E estamos aqui para adquirir esse conhecimento. Revisar as nossas culpas pelas escolhas erradas que fizemos, no exercício do nosso livre-arbítrio, e agora com a oportunidade de compreender que podemos fazer escolhas melhores, se desejamos uma consequência melhor para o nosso caminho. E a eliminação de tendências inferiores. Tentar deixar de lado aquela vida de aluno problema.
que toda escola tem. Mas que a gente pode escolher ser o aluno problema ou não ser o aluno problema. Está na nossa mão. Bom, Emmanuel continua e fala que a matrícula nessa escola é a nossa certidão de nascimento. Então ele está comparando que quando a gente encarna, é o equivalente à nossa matrícula. É quando a gente entra para a escola. Tá, mas e aí? Normalmente, para a gente se matricular numa escola, quando a gente é pequeno, ali, enquanto a gente está estudando, normalmente nós ainda somos menores, né? Quem faz essa matrícula por nós? Alguém faz por nós, né? Às vezes os pais ou os responsáveis. Emmanuel talvez esteja querendo nos lembrar que para que a gente esteja aqui encarnado e matriculado nessa escola, alguém teve que nos dar um aval, uma aprovação, um suporte. Ninguém reencarna por acaso. A fila da reencarnação, segundo nos consta, é grande. Essa escola é disputada, gente. Tem fila, tem lista de espera. E alguém endossou para que nós estivéssemos aqui hoje encarnados. Quantos espíritos queridos que nós sequer damos conta estão conosco dia a dia, torcendo por nós. E foram eles que endossaram a nossa encarnação. Vai, agora ele está pronto. Agora ele pode fazer diferente. Agora ele vai aproveitar essa escola, vai deixar de ser um aluno problema. Essas pessoas, esses corações amigos, apostaram na gente. Pediram a nossa matrícula. Que a gente lembre disso, para não decepcioná-los. Porque a gente ainda está na escola. Dá para fazer diferente. Dá para deixar de ser um aluno problema. A nossa carteira, segundo Emmanuel, é o corpo físico. Carteira, aquela que senta para estudar. Por que Emmanuel comparou o corpo físico com uma carteira? Por que será? A carteira, ela é um instrumento para o aluno. O aluno senta-se na carteira a fim de tirar proveito da experiência que o professor oferece para ele dentro da sala de aula. Então, é um instrumento para aquele aluno. É uma ferramenta. Será que a gente encara o nosso corpo como uma ferramenta de aprimoramento para a nossa alma? Será que a gente é daquele tipo de aluno que vandaliza a carteira? Sempre tem, né? Arranca uma lasquinha, rabisca, prega o chiclete embaixo. Não é? Tem gente fazendo isso com o corpo físico. Tem gente vandalizando o próprio corpo físico. Me perdoem. Quantas pessoas não exageram? Mutilações no corpo físico. É de se questionar, para quê? A gente precisa de tanta tatuagem? De tanto piercing? De tanto procedimento cirúrgico? Estético? Tanto silicone? Precisamos disso tudo. Temos que dar nossa atenção focar a nossa vida na carteira. Nossa vida escolar é a carteira. Tem gente que vive em função da carteira, vive em função do corpo. Eu estou falando dos exageros, gente. Nada contra as tatuagens, os piercings, usa quem quer. Me perdoem, não estou querendo ofender ninguém. Mas eu estou questionando o seguinte, precisa de tanto? Tem gente que você olha, parece pele de jacaré. Porque está toda verde lá, cheia de... Precisa disso?
Será que isso não é uma forma de suprir algo que está vazio dentro de si? De novo, me perdoem, não quero magoar ninguém. Mas talvez isso reflita uma carência. Cada caso é um caso. Mas, em generalidade, a gente pode dizer que talvez você só queira atenção quando você faz isso. Você só queira que as pessoas te notem. Você vandaliza a sua carteira para que você seja diferente, as pessoas olhem para a sua carteira e falam, nossa, como é que você fez isso? Sua carteira está tão diferente. No fundo, é desejo de atenção, é carência. Eu quero que as pessoas me notem. Eu quero suprir um buraco interior. Para pensar, gente, por favor. Não estou falando que é todos os casos. Tá? Então, vamos trazer para a nossa vida essa comparação e entender que nosso corpo físico é um instrumento de aprendizado aqui na Terra. Nós não temos que viver em função dele, mas também não temos que destruí-lo. Precisamos cuidar para que essa carteira chegue até o final do ano letivo em boas condições. Quantos de nós não destrói o corpo físico nos excessos da alimentação, nos excessos de toda a ordem, nos abusos das drogas lícitas e ilícitas? Estamos destruindo a nossa carteira, nosso instrumento de trabalho nessa escola. Para pensar, né, gente? Para a gente pensar. Os distintivos, segundo Emmanuel, são os nossos sinais morfológicos. Então, cada um de nós traz distintivos que nos tornam, pelo menos na aparência, diferentes uns dos outros. E esses sinais morfológicos são muitas vezes reflexos das nossas escolhas lá atrás. Quantos de nós não trazem determinadas, vou colocar entre aspas, deficiências, que nos incomodam, limitações? A gente precisa compreender que tudo isso faz parte do nosso uniforme. Por mais que todos nós nessa escola usemos o mesmo uniforme do corpo físico aqui, nós temos o toque de diferenciação um do outro, que são essas marcas, são esses distintivos. E eles estão relacionados com as nossas escolhas lá para trás. Eu queria lembrar aqui, para todos aqueles que não estão felizes com os seus distintivos, que pensem que talvez esse distintivo que Deus permitiu que você tenha seja a melhor coisa na sua vida. Vocês já pararam para pensar que essa limitação que você traz foi o que te freou muitas vezes para seguir caminhos muito piores? Antes de ser espírita, eu não nasci em berço espírita. Já fui até ateu. E nessa época de revolta da adolescência, muito comum, eu digo que, com muita vergonha, né, que eu falo que eu não tenho muito orgulho da minha adolescência, parece que era outro espírito encarnado, mas eu sei que não é possível que seja isso, é simplesmente aquela coisa de não quero olhar para lá, mas eu tentei beber várias vezes. Sabe aquela coisa, quem é homem vai me compreender. Porque no mundo masculino isso é muito comum, a questão da associar a bebida, a virilidade, a não sei o quê. Eu tentei. Mas Deus me colocou um distintivo. Toda vez que eu bebia, eu passava um mal. Um mal. Mas muito mal. E eu tentava, e passava mal, e tentava, e passava mal, e tentava. Um dia eu falei, esse negócio não é para mim, não dá. E hoje,
eu agradeço a Deus por esse distintivo. Porque se eu não tivesse ele, quais caminhos eu teria seguido? Talvez já teria morrido, batido um carro bêbado por aí. Ou pior, causado uma tragédia em outras famílias. Tem uma querida irmã que a gente teve a oportunidade de conviver durante um tempo, que a gente é muito grato a ela, e ela tinha muito complexo do nariz que ela tinha. Ah, não gosto porque é grande, é assim, é assado. Um dia eu falei para ela, se você tivesse o nariz perfeito dos sonhos, o que você ia fazer com ele? Onde esse nariz ia te levar? Parte do que você é, parte do que você teve como experiência e construiu como pessoa, essa pessoa dócil que você é, talvez seja porque você não foi por outro caminho. Porque talvez você estaria perdida lá no outro caminho se você fosse o nariz dos sonhos que você quisesse, sendo aproveitada, abusada e nos excessos da luxúria. Então agradece a Deus esse distintivo que Deus te deu. Então toda limitação, toda deficiência, entre aspas, que a gente traz são os nossos distintivos. Que a gente agradeça por eles, porque talvez se não fossem eles, nós não teríamos conseguido chegar aonde a gente chegou. Vamos aceitar os nossos distintivos. Há uma razão para que eles existam. Ok? Meu Deus, Emmanuel, você fala muito, Emmanuel. Emmanuel, né? Os primeiros mestres nessa escola são os pais. Alguém tem dúvida disso? Quando nós nascemos na Terra, a gente já ganha de presente professores, que são nossos pais. E aí entra um pouco do que a gente estava falando semana passada, sobre a paternidade. A responsabilidade que é o papel de pai e mãe na Terra. E hoje a gente tem transferido essa responsabilidade para a escola, e a escola não é capaz de prover para as nossas crianças aquilo que só é responsabilidade do pai e da mãe oferecer. A gente reclama que o mundo está como está, que a sociedade está de cabeça para baixo, que os valores estão sendo deturpados, a família está sendo enfraquecida. Mas a gente precisa lembrar que nós temos o papel de ser os primeiros professores dessa nova geração. A gente observa, por exemplo, só um exemplo, gente, é difícil porque são temas polêmicos, eu não quero gerar polêmica nem machucar ninguém. Mas vamos falar um pouco do que a gente percebe no mundo. A violência contra a mulher. Por que ela ainda ocorre? Mãe, você ensinou seu filho a respeitar as mulheres? Você é mulher. Você deveria ser a primeira a falar com seu filho. Respeita a filha dos outros como você gostaria que sua mãe fosse respeitada. Minha mãe falou isso para mim em determinado momento que eu cheguei na adolescência. E aquilo foi um murro na boca do estômago. Eu nunca mais esqueci. Porque eu tenho 2 irmãs e tenho a minha mãe. E eu não tinha parado para pensar nisso. Estava naquela fase da adolescência em que mulheres são objetos para o meu desfrute. Como a sociedade machista que nós convivemos nos prega. E minha mãe me falou, respeita a filha dos outros, como você gostaria que respeitassem as suas irmãs e a mim mesmo. E eu nunca mais esqueci daquilo. Tocou, porque veio da minha mãe. Mas o pai também tem responsabilidade. Quantas vezes o pai é o primeiro a dar o mau exemplo? Não respeitando a própria esposa dentro de casa. Então, se nós queremos mudar o mundo, nós precisamos começar dentro do nosso próprio lar. Como pais e mães, o mundo precisa de pais e mães.
Está faltando pai e mãe no mundo. A nossa classe é o grupo social. Todos nós pertencemos a um grupo social. Ninguém vive isolado lá na caverna, no alto da montanha. Porque essa é uma outra lei divina, a lei de sociedade. Aprendemos uns com os outros. E esse convívio nos faz crescer. Porque somos diferentes. E é na diversidade que a gente aprende um com o outro experiências novas. Mas a sala de aula é o lar que a gente pertence. As principais lições nós vamos aprender na intimidade no nosso lar. Com aquele irmão difícil, com aquele pai complicado, com os familiares problema. Olha o tanto que a gente tem para aprender na intimidade dos nossos lares. E por isso o Emmanuel chama de sala de aula o lar em que a gente pertence. Mas tem muita gente achando que nasceu na classe errada. Me colocaram na sala de aula errada, gente. Não, eu não pertenço a essa sala de aula. Pertence, sim. Sabe por quê? O diretor dessa escola é Jesus. Ele é muito bom, muito atento. Ele não ia errar. Se nós nascemos naquele lar, motivo há. E há de se questionar, porque muitas vezes a gente gosta de apontar, quando eu falei aqui o problema no lar, muitos de nós já começou a enumerar aqui quais são os alunos problema lá. De repente eu sou o aluno problema. Já pararam para pensar que de repente é eu que sou o aluno problema? Mas a gente está naquela classe por uma razão. Deus não errou. Nós estamos no lugar certo, na família certa, porque o diretor dessa escola não iria cometer esse erro crasso. Então vamos aproveitar a lição? Vamos aproveitar a classe que a gente tem, a sala de aula que a gente tem, porque não tem dessa de nasci no país errado, nasci na família errada, não tem. Nós nascemos do Brasil por uma razão. Nós viemos para cá, para essa outra classe, esse outro grupo social, por outras razões. Quem sabe não foi porque nós deveríamos aprender no Brasil coisas que aqui não tem, para que a gente possa compartilhar com esses irmãos coisas que eles não sabem, inclusive o Espiritismo. Eu até brinco, né? Minha mãe, eu acho que adivinhou que eu ia vir para cá, né? Lincoln. Não, e tem mais. Meu segundo nome é Spencer. E eu nem te conto, o sobrenome é Marques de Mello, mas se você falar rápido, fica Lincoln Spencer Marshmallow. Completamente americano. Eu acho que ela já sabia que eu ia vir para cá. Ninguém nasceu na classe errada. Ninguém nasceu na sala de aula errada. Que a gente possa lembrar disso. Principalmente quando tiver aquele aluno problema lá, botando fogo na sala de aula. Né? As motivações são as lutas indispensáveis que variam conforme os sentimentos de pessoa a pessoa. Cada um tem o seu desafio na vida. E longe de isso servir como desânimo, né? Isso deve nos constituir motivação. Cada um de nós tem a sua. O papel de cada um é de cada um. E nós temos que enfrentar essa luta. Porque é uma verdadeira luta. Quando a gente está ali na sala de aula, tem que aprender aqueles negócios lá de polinômio. Matemática me traumatizou profundamente, tá, gente? É complicado, mas a gente precisa se dedicar. Eu acho que é por isso que eu fui para a área de biológicas. Esse negócio de matemática não dá, não. Então, cada um de nós tem a sua motivação. Cada um de nós deve lutar as lutas que lhe competem, conforme os nossos sentimentos. E isso varia de pessoa para pessoa. Isso me faz lembrar que dentro de um contexto familiar, cada um tem o seu papel. A constelação familiar
Trabalhe esse aspecto. E uma família que funciona bem, cada um desempenha o seu próprio papel. A coisa começa a dar errado quando o outro começa a interferir no papel do outro. É quando o filho quer fazer papel de mãe. É quando a mãe quer fazer papel de irmã. Vira bagunça. E aí a gente recomenda o livro Constelação Familiar, de Divaldo Franco. Divaldo, né? Tem na Amazon. Lindo, maravilhoso. Vale a pena, tá? Bom, os ensinamentos são os deveres de cada dia. Muitos de nós reclamam dos deveres. A gente, como aluno, a gente gostava de fazer o dever de casa? Não, a gente queria brincar. A gente queria assistir televisão. A gente queria conversar com os amigos no telefone. Mas a gente precisa fazer os deveres de cada dia. Porque aquele dever vai fazer com que a gente incorpore o ensinamento proposto. Então a gente tem que estar atento ao ensinamento que cada dia nos proporciona. Cada dia é um dia novo. Cada dia é um para casa novo. Lá em Minas a gente falava para casa, não sei como é que vocês falam. É, dever de casa? É, tarefa. É, aí entra o regionalismo, né? O nosso era para casa. A gente precisa cumprir esses deveres, tá? E os exercícios são os erros e acertos de apreciação de conduta. Então, Emmanuel deixa claro para a gente que nós vamos errar, porque trata-se de exercícios. Tem gente que tem medo de errar, né? O problema não é errar, o problema é permanecer no erro. O erro existe para que a gente saiba que aquilo ali é errado, então a gente aprende o certo e faz o certo. Simples. Joana de Ângeles lembra da gente uma coisa muito importante. A melhor postura para quem cai é levantar. Simples assim. Não adianta quando você erra, fica lá, errei, estou chorando, chorar, o mundo acabou. Errou? Beleza, aprendeu com o erro. Você viu que desse jeito não dá certo, né? Vamos tentar de outro? Mas por que será que nós somos esse tipo de aluno que erra, continua errando e espera que desse erro algo saia diferente? É quase um masoquismo, né? Se está dando errado, a gente tem que tentar diferente. Se não está funcionando, aquele caminho não funciona, vamos tentar outro. Só que na vida a gente às vezes fica dando murro em ponta de faca, né? Então, os exercícios estão aí, não é para a gente acertar todos. Vai ter alguns que a gente vai acertar. Beleza, isso não constitui estímulo para seguir em frente. Mas vai ter alguns que a gente vai errar. Tudo bem. Agora a gente sabe como não fazer. Vamos aprender como fazer? A gente precisa encarar os exercícios da vida dessa forma. Os colegas de turma são os nossos parentes. E todo mundo tem colega de turma, né? Ninguém nasce lá no alto da montanha sozinho, né? Por bipartição lá, igual bactéria. Não. Né? Os nossos companheiros afins são os amigos. Isso é muito fácil de compreender, porque todo mundo tem parente, todo mundo tem os companheiros afins, sabe? Aquele o melhor amiguinho da escola, aquela turminha que você se afiniza melhor. Todos esses são fáceis da gente compreender. E aqui na Terra a gente também tem. Acontece que na vida e na escola existem também os fiscais, que são os adversários. Quem não os tem? Como diz Divaldo, é natural na vida você ter inimigo. O que você não pode é ser inimigo de alguém. Mas ter inimigo é natural. Ter adversário é natural. Só não seja adversário de ninguém. Bom, acontece que os adversários, eles nos prestam um serviço muito bom. Eles fiscalizam a nossa vida. Olha que serviço útil. É verdade, eu não estou brincando. Eles vão tentar pegar o menor equívoco seu. E vão te falar, e vão jogar isso no ventilador. Que bom, porque a partir daí eu falo, é mesmo, errei, posso consertar. Eles nos ajudam a descobrir os nossos erros.
Então, ao invés da gente achar ruim dessas pessoas que nos apontam os erros, os nossos equívocos, as nossas mazelas, nós temos que agradecê-los. Porque o amigo, muitas vezes, ele tem um certo receio de nos machucar. Ele não chega lá enfiando o dedo na ferida assim, ele vai rodeando, e às vezes não acerta, né? Porque ele tem medo de nos ferir, ele nos ama tanto, não quer nos ferir. O inimigo não, ele quer mais é que você chora mesmo. Então ele vai lá e tum, onde dói. E aí você tem que agradecer ele, falou, rapaz, então é aqui que está a ferida, obrigado. Porque eu não estava descobrindo onde estava a ferida. E eu preciso tratar dessa ferida. Então a gente precisa valorizar os nossos adversários. Eles nos prestam um grande serviço. Bom, o currículo das lições são as provas necessárias nos múltiplos setores da experiência humana. E quão diversa é a experiência humana e o que a Terra pode nos oferecer. A gente tem muito que aprender aqui e é por isso que a gente tem essas várias oportunidades dentro dessa escola, através da reencarnação. Os exames, né? A crise de saúde, do trabalho, nas relações, nos ideais, são as provas, são os exames que a gente tem que passar. A gente costuma falar assim, a gente reza para Deus, Deus, me dá paciência, me dá paciência. É a pior coisa que você pode pedir para Deus. Porque ele vai te dar o quê? Um monte de prova para você ter paciência. Deus é o tipo do cara que ele é muito farto. Você pede para ele, Deus, eu quero um suco de laranja. Ele não vai chegar lá com um copinho de suco de laranja. Ele vai falar aqui, tá aqui, filho, semente de laranja. Planta, você vai ter todas as laranjas do mundo para você tomar tantos sucos quanto quiser. Então, quando eu peço paciência, Deus vai me dar um monte de prova para exercitar a paciência, para que eu tenha paciência em abundância. Não é assim? Então, as provas que nos atingem na saúde física, quão duras elas são, quão difíceis elas são, mas são provas. Precisamos aprender o que é que nós vamos tirar dali. No trabalho, né, onde a gente vai lutar por prover a nossa condição material. É mesmo. Obrigado, Jana. Emmanuel fala demais, eu sei. E nas relações, provas difíceis aquelas das relações que envolvem os sentimentos. Mas são provas. A gente tem que sair dali mais forte. A gente tem que consolidar o aprendizado. E nossa banca de exame é uma só. É o nosso coração e a nossa consciência. Porque Deus colocou dentro de cada um de nós as leis da vida, através da consciência. Todos nós temos. Meu Deus, Emmanuel. Existe um sistema corretivo, né? Aquele castigozinho ali, né? Que são as provações transferidas, né? Agravadas, né? E Emmanuel compara isso com a repetência. Lembra o Summer School? Né? Você ter que repetir segunda época, né? Fazer de novo um determinado estágio. Isso é quando a gente falha, né? Então existe um sistema corretivo que vai fazer com que a gente tenha ali um Summer School, tenha ali uma repetência de ano, caso necessário, porque a gente não foi bem naquela prova. Mas, mais uma vez, não é castigo, é oportunidade. Né? Porque o aluno que repete o ano, ele está oferecendo a ele uma nova oportunidade para ele aprender aquilo que ele não pôde aprender. E tem a penalidade para os alunos relapsos, né? Que é, acho que eu atropelei tudo aí, né? A penalidade que o Emmanuel fala é exatamente a repetência, né? A gente ter que repetir, reencarnar novamente naquela mesma situação, ou às vezes mais agravada, para poder corrigir. As promoções são as mudanças para mundos mais felizes, né? Com responsabilidades maiores, encargos mais altos, né? E direitos à continuação do próprio burilamento para a conquista de felicidade imperecível em novos estágios evolutivos, seja na Terra ou em outros mundos. Ou seja, à medida que a gente vai se promovendo nessa escola, podemos cursar outros cursos nessa própria escola ou ir para outras escolas dessa universidade maravilhosa que Deus nos ofereceu. Tá? Por fim, o desligamento da escola é a própria desencarnação. E aí eu ia pincelar um pouco aqui a respeito do medo da morte.
Só que o tempo não vai me permitir. Mas eu só queria deixar uma coisa. Por que a gente tem medo de morrer? Seria a mesma coisa que ter medo de passar de ano. Uma criança novinha, sim, ela tem medo de passar de ano. Nossa, uma nova turma, novos professores. Gera aquela insegurança. Mas no fim, tudo dá certo, não dá? Está tudo sob controle, não está? Desencarnar é a mesma coisa. A gente nunca sai da vida. A vida continua. A gente só abandona aquela carteira lá que a gente usou como instrumento de trabalho, naquela classe, né? E vai para outra. Simples assim. Então não precisa ter medo da morte, não. Principalmente espírita, né? Porque tem espírita que tem medo da morte, tem medo de espírito, eu nunca vi isso. Eu acredito em espírito, mas não aparece para mim, não. Por quê? Qual o problema? O que ele vai fazer? O máximo que ele vai fazer é e te assustar, mais nada. Bom, gente, desculpa, é longo, a gente teve que correr aí no finalzinho, mas a proposta é ficar aí de inspiração para vocês. Fala, Leno. Todo mundo sabe o que é isso, né? Então, vamos lá. Gente, obrigado pela paciência de todos. Fica aí a proposta para a gente estudar com mais carinho essas lições de Emmanuel e vamos fazer a nossa prece. Então, agradecendo a Deus, nosso Pai, nosso Mestre Jesus e os irmãos da espiritualidade, agradecemos, Senhor, pela matrícula nessa bendita escola. Obrigado, Jesus, por nos aceitar aqui. Permita que sejamos bons alunos e que saibamos aproveitar estes momentos, os ensinamentos proporcionados aqui, para que adquiramos tudo aquilo que nos é necessário para a imortalidade. Abençoe os nossos bons propósitos, os nossos esforços constantes na tentativa de superar. O Senhor sabe, Pai, o quanto é difícil, mas como o nosso amigo Lene lembrou, temos que vencer. E vamos vencer, porque o Senhor nos criou para ser feliz. Só depende de nosso esforço, só depende de nosso trabalho, por isso nos inspira, nos dê bom ânimo e sempre fé e confiança no Senhor. Que cada um aqui possa receber aquilo que veio buscar. E muito obrigado por tudo. Que assim seja.